cá eu já não tava morando mais aqui com ela. Aliás, eu nem morei com a minha mãe aqui. A gente morava lá, Você falou do lado do disso. supermercado. E eu Casa cresci bonita, lá. hein, cara? Casa bonita. Essa aqui, quando ela terminou, eu já tava indo morar, já tinha casado, eu tinha ido morar em Porto Alegre. Imagina um instituto de psicologia aqui, alguma coisa do tipo. Consultório Mas aqui, outra sala. nós já estamos, Cláudio, a gente já está focando no nosso escritório do Ponto Mutação ali na Lima e Silva. Já vimos até a casa, batemos fotos e já começamos a nossa energia vibratória para nossa... Vai ser nossa aquela casa. Uau! Para este momento especial que vai ser aquela casa Ponto Mutação. Bem zen. Por falar nisso, seu Bruno, a gente Bem tem zen, uma pequena bem curiosidade. zen. Zen nada. Zen nada, zen nada. A gente tem uma curiosidade até para conversar um pouquinho, aproveitar a presença, né? Porque não é sempre que se tem o Bruno Rodrigues na casa da gente. É verdade. Verdade, na casa da gente. Na casa. Então, de onde é que surgiu a ideia de montar um curso de marketing? Barra. Aqui é Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. Pertinho de Porto Alegre, da capital. Tá, de onde surgiu a ideia? Eu estava estudando sobre como empreender na internet, de certa forma. Na verdade, empreendedorismo, bastante, e em especial na internet. Eu estava lendo um livro chamado A Startup de $100. Nesse livro, o autor, ele viajou todos os países do mundo. Todos. Ele passou por todos. E um moleque, assim, 30 e poucos anos, nessa idade já tinha viajado em todos. E nessas viagens, ele entrevistava pessoas que tinham empreendido de alguma forma. Que seja o cara que pescava e vendia o peixe, mas vendia diferente dos outros. O cara que tocava violão, depois começou a ensinar e depois fez um curso online sobre aquilo. Enfim, pessoas com coisas... Tinha um cara que ele era especialista em fazer planilhas do Excel. E ele, normal, igual todo mundo faz. E aí ele começou a vender planilhas do Excel, porque ele fazia uma planilha especial para o ponto de mutação, por exemplo. Fazia uma planilha especial para o Bruno. Do Excel. Ele começou a vender isso e ganhar dinheiro vendendo planilha do Excel. E aí, no livro, em determinado capítulo, o autor chama Chris Guillebeau, é francês, eu não vou saber pronunciar. Ele falava assim: todo mundo é bom em alguma coisa. Alguém no mundo vai pagar para você ensinar o que só você sabe. Que seja aquele pescador, ele pesca, só ele sabe pescar daquele jeito. Alguém no mundo pode se interessar em aprender o que ele sabe. O fulano de tal tira foto magistralmente. Alguém pode pagar para querer aprender. E ele defende essa ideia. Todo mundo é bom em alguma coisa. Você, Rafa, você é bom em um monte de coisa. Morando na sua casa durante uma semana, eu vejo várias qualidades. Cláudia, Patrícia, Daniela, são pessoas que estão aqui atrás das câmeras. E cada um tem a sua peculiaridade. E aí ele fala, alguém no mundo vai pagar para aprender o que só você sabe. Mas é claro que quando eu ouvi isso, eu pensei, será que é verdade? Quem vai pagar no mundo? E aí eu comecei a pensar no que eu sou bom. Na época, era 2014, começo de 2014. E sei lá, eu tenho algumas qualidades, muitos defeitos, mas eu pensei, gente, era a época que meu consultório estava bombando, 2014. Eu tinha acabado de mudar para uma sala imensa, linda, e bombando assim. Teve dias que eu atendi das 9 às 9, com 2 pausas, para o almoço e às 5. Claro que eu feliz, e vinha gente assim, eu só posso na sexta, tal horário. Não tem gente, eu indicava. E eu pensei, gente, eu sou muito bom para fazer as pessoas chegarem até mim. Mas, daí eu pensei, mas quem que vai pagar para me ensinar isso? Olha que coisa. Gente, imagina, eu sabia o que eu fazia para as pessoas chegarem. Eu usava muito a internet, muito Facebook. Na época eu ainda estava morando na casa da minha mãe. Casei, separei, voltei. E eu lembro que às vezes eu estava no Facebook, trabalhando, e a minha mãe me via no Face. Ai, não vai trabalhar? Nossa, dava uma raiva. Eu tô trabalhando. Ela não entendia. Não tem noção. Eu estava fazendo postagem, escrevendo texto, escrevendo umas frases bonitas. Pessoas que vinham postagem minha se interessavam e eu conversando por mensagem. E aí eu comecei a pensar, Rafa, será que alguém no mundo vai pagar para me ensinar isso? A mexer no Facebook, a escrever texto, a usar a internet? Sim. Era uma oportunidade criada. Era uma oportunidade que eu nunca ia imaginar. E hoje, claro que hoje, 2 anos depois, eu tenho um olhar um pouco mais aguçado para o empreendedorismo. E quantas vezes que eu percebo, por exemplo, sua mãe, que acabamos de comer um almoço delicioso, ela cozinha divinamente. Gente, quantas pessoas que pagariam para aprender com ela? Não havia pensado nessa hipótese. Quem sabe vamos empreender na cozinha. Com a dona Silvia. Para dar alguns exemplos. Quantas pessoas que são boas em decorar ambiente?
Agora, mas tu fala essa questão de alguém é bom em alguma coisa. Aí eu vou puxar um pouquinho pro lado do psicólogo. Eu tenho percebido, talvez seja uma coisa não realista, quero que tu dê tua opinião, que muitos talvez tenham a percepção de si de que, eu não sei no que eu sou bom. Primeira coisa, não sabe no que a pessoa tem capacidade. Outra coisa talvez seja ela conseguir perceber uma oportunidade que não está tão clara. Então aí eu te pergunto, empreender é uma questão de praticar? É uma questão de o psicólogo que começa a praticar pequenos atos de empreendedorismo na sua profissão, ele consegue melhorar, porque tu acabou de dizer que tu agora tem um olhar mais aguçado, então é possível tu melhorar, tu te capacitar mais e mais trabalhando com essa questão de empreender e fazer o marketing do nosso trabalho? Eu entendi a sua pergunta de duas formas. Eu vou falar da primeira. Você começa perguntando, às vezes a gente tem dificuldade de perceber no que nós somos bons. Isso é uma... E aí eu vou sugerir que sempre a gente busque autenticidade. E eu vou dar o exemplo seu agora. A gente conversando, você falou que teve a ideia de fazer um vídeo, não sei se posso contar para não ficar vazar a informação, porque daí tu não vai querer imitar, mas vou contar. Vestido com roupas temáticas de cada época do ano. Natal, sei lá, vestido de Papai Noel falando sobre determinado assunto. Gente, criatividade. Fazer isso é ser Rafael. Agora, você fazer de uma forma... o Bruno faz assim, eu vou tentar fazer igual ele. Esquece. A não ser que seja você, mas se não for... No Rio de Janeiro, em julho do ano passado, nós conversamos e eu te falei assim, eu te conheci pessoalmente, eu vi a pessoa incrível que você é, só que você não transmitia aquilo pela internet. Já me falaram várias. Eu via um rapazinho tímido, que às vezes conversava, a Cláudia puxava no Facebook, no grupo, e no Rio de Janeiro eu te falei, cara, se você mostrar que você é isso aqui, que é o que você é, gente, eu vou querer ficar vendo seu vídeo. Quem sabe, tem que aprender mais então. Você é uma pessoa interessante, uma presença gostosa, que cativa a gente. E que adianta? Não, tem que ser o psicólogo formal que esquece. Então nessa, mas no que eu sou bom? Gente, olha no espelho. Cada pessoa se olha aí no seu espelho, no que eu sou eu? Ou uma outra psicóloga meio, nossa, que ontem queria roqueira, que sei lá, cada um usa seu jeito, sua expertise. E talvez, se você se vestir de uma forma temática e for você se apropriar daquilo, vai bombar. Alguns talvez que se acostumaram com aquele cara certinho não vão gostar. Tudo bem. Mas é até você. porque a gente não vai agradar a todos, né? Mas eu acho que tem um pequeno ranço, agora falar um pouquinho também do que a gente já tem presenciado, acompanhando o teu trabalho, Bruno. E alguns profissionais têm, eu acho que, muito medo de crítica, medo da crítica do próprio outro colega falar que tu não está produzindo um conteúdo de acordo com o que as pessoas imaginam, né? E aí vem, acho que em parte do que tu está falando, ser autêntico. Né? O que tu gosta, o que tu identifica, então tu vai com a tua autenticidade para fazer o teu trabalho. Claro que as críticas sempre são válidas para uma construção, mas se é uma coisa só por criticar, então que não dê ouvido, que siga adiante, né? E faça o teu trabalho da menor forma possível. Tá gravando ainda? Esqueceu, não corta isso. Eu concordo, e autenticidade com certeza, e o medo, eu também morro de medo. Pode não parecer, às vezes a pessoa pode dizer, não, eu também morro de medo de gravar vídeo. Estou super à vontade aqui porque eu estou com amigos e com pessoas, de certa forma, que têm um olhar diferente para mim, eu me sinto à vontade. Talvez se eu estivesse chegando aqui e, sei lá, não conhecesse vocês, eu estaria numa outra postura. Eu participo de grupos onde normalmente eu quase não abro a boca. Por vários motivos, vaidade, orgulho, com medo de errar, não sei o quê. Claro, eu vou aprendendo, vou pescando. Às vezes eu perco a oportunidade de falar alguma coisa interessante porque eu ainda tenho as minhas limitações. Às vezes a pessoa vê e pensa, não, que o Bruno deve ser assim. Não sou assim o tempo todo. Tenho os meus medos, as minhas limitações. E como eu falei que eu participo de um grupo de empresários, ontem você falou uma frase que eu gosto muito. Se você é o mais esperto da mesa, você está na mesa errada. Exato. Eu adoro essa frase. Né? A primeira vez que eu vi essa frase, foi alguns anos atrás, e me chocou, porque normalmente eu era o mais esperto da mesa onde eu estava. Mas até porque eu só buscava estar com pessoas que me olhassem diferente, porque eu queria me sentir mais esperto da mesa. E eu percebi que quanto tempo que eu não evoluía, fazia muito tempo que eu não aprendia, que eu não crescia. E aí eu como tranquilo. E aí eu comecei a buscar pessoas mais espertas. Pode parecer meio prepotente falar assim que eu era mais esperto, mas daí eu comecei a buscar. E aí, entra no que você falou de empreendedorismo.
a minha sugestão é que o psicólogo, já que a maioria que vai ouvir são psicólogos, busque estar próximo de pessoas que fazem a diferença. Agora a gente está aqui de prova. Não faz diferença estar perto de pessoas? Boa! Nós que estamos aqui hoje, para quem não sabe que estiver assistindo, nós nos últimos dias convivemos com muitos psicólogos, alguns que já eram caros a nós e outros que conhecemos agora. E, gente, o contato faz uma diferença imensa. A gente comentou há pouco também que o Bruno veio a Porto Alegre participar de um evento. A gente conseguiu, né, Claudinha? A Ponto Mutação tanto se empenhou e conseguiu abrir um espaço na agenda do Bruno para trazê-lo a Porto Alegre, né? Então, foi um evento, né? Aprender a empreender na psicologia, um workshop feito agora, dia 12 de março. E isso foi, assim, poder trazer o Bruno para cá para fazer esse trabalho, aí nos aproximou mais ainda. E aí, imagina o workshop, teve 56, como a gente colocou, psicólogos participando. Então, quando a coisa é muito no virtual, funciona, né, Cláudia? Funciona. Mas quando a gente tem essa oportunidade de estar próximo, e aí tu traz, e tem esse contato, como tu falou, a gente se aproxima cada vez mais, cria laços mais fortalecidos, e esse pessoal novo que está chegando, a gente sempre diz, vem com a gente, participe, esteja engajado, comece a andar junto, que tu vai ver a diferença que isso vai fazer tanto nas relações pessoais quanto na questão profissional, que tanto o psicólogo hoje em dia está começando a se antenar para buscar essa diferença na sua carreira e na sua vida, né? Eu queria perguntar para o Bruno uma coisa, tu já está indo para a tua 5ª edição. Olha Como é que tu está vendo, indo, imagina, 5 turmas praticamente, né, treinando diversos profissionais. Como é que tu está enxergando essa possibilidade de agregar esse valor na vida desses profissionais? Como é que tu está te sentindo como pessoa e como profissional? Que pergunta difícil. Difícil? Pegou, né, Claudinha? É difícil porque isso me assusta. Te assusta? Me assusta. Mas é um susto bom? É um susto bom. E não é porque, assim, me dá muito prazer, muita gratificação, mas cada vez mais eu percebo o quanto é responsabilidade. Sim. Muita responsabilidade. E algumas pessoas têm o pé atrás, mas tem algumas que já colocam os dois na frente, já se joga. Então eu quero. Enfim, que fazem coisas. Então, assim, tem me assustado. O trabalho tem crescido muito. Obrigado. O trabalho tem crescido muito, alcançado cada vez mais pessoas de outros estados que vêm de longe, pessoas que, adicionando cada vez mais as fotos dos eventos mesmos. Dá pra ver que as pessoas estão gostando. Então, assim, imaginava isso tudo? Não. Teve até algo que eu falei pro Rafa também no Rio de Janeiro no ano passado. Eu achei que o Rio de Janeiro ele ia servir como fechamento de um ciclo. Eu achei. Fizemos os cursos e tal, fomos lá no Rio, pronto, fechou, legal, cada um pro seu canto. E lá no Rio eu percebi que não, tava só começando. Deu, gente, assim, onde vai parar? Não sei. Eu tava pensando também antes de dormir, quando eu chegar na 10ª turma do curso, eu encerro e paro de fazer isso e faço outra coisa. Parece seriado de TV. Parece. A 10ª temporada acaba. Última temporada. Então, por isso é muito difícil a pergunta. Eu fico muito feliz, muito gratificante. E de tudo que eu acho mais bacana, são os elos que se criam. Isso. Conhecer pessoas incríveis, fazer essas trocas. Porque, igual, nós estamos aqui na casa do Rafael hoje, eu tô me sentindo como se estivesse na casa, sei lá, da minha vozinha do interior, que eu fui visitar ela, que tô com um monte de primo. Olha, coisa boa. Comendo comida gostosa com os primos. Eu achei que vocês estavam jogando na rua alguma coisa, eu fui correndo pela amarelinha, não sei o que era. Nós estávamos jogando, a gente estava, depois de terminou, estava jogando no meio da rua. Sei lá, achei que estavam jogando vôlei, eu falei, gente, que giro demais, é isso? E eu gravando, eu estava no outro andar gravando, filmando. O que eles estão fazendo lá? Gente, eu falei, Fernando, eu quero estar lá com eles. Mas Isso é legal. compromisso em primeiro lugar, tem que trabalhar. Enfim, e gente, hoje em dia é muito difícil criar isso. Hoje em dia, nós temos pé atrás com as pessoas. Gente, quando que acontece uma coisa dessa e eu não percebo nenhum olhar aqui de desconfiança? Nós estamos aqui vulneráveis. Então, esse ganho, sabe? Eu tô feliz da vida. Eu também tô nas nuvens. Mas, igual eu falei, me assusta, não sei onde vai parar. Tô gostando. Quero fazer outras coisas. Fico feliz de ver as pessoas crescendo, ideias, enfim. Eu tô falando uma coisa, eu fico feliz de ver as pessoas crescendo. É tão mágico de ver, agora também com o nosso trabalho, Ponto Mutação, a parceria com o Bruno Rodrigues, né, contigo, e tu vê o quanto que cada um pode ter, assim,
o medo no começo, mas o quanto que cada um se desafiando e indo naquela caminhada própria, fazendo essas relações, se oportunizando viver essas conexões com as pessoas com pouco tempo, gente. Não dá pra dizer o tempo de cada um, né, Bruno? Mas é muito rápido tu ver que a pessoa já começou a pensar, mudar o seu mindset, a sua forma de pensar, de se desafiar e se oportunizar no próprio trabalho, e tu vê que os ganhos são inúmeros. A gente não tem como dizer, é um ganho financeiro, um ganho disso, um ganho daquilo. Não é por aí. Mas são tantas coisas boas. E eu já vi colegas darem depoimentos que no primeiro momento não é tanto a questão financeira do retorno, mas o todo do prazer de poder atuar como psicólogo, que hoje é fato no nosso mercado, é uma coisa que muitos saem para fazer só clínica e não tem uma visão ampla de um trabalho mais apurado, que a psicologia pode trabalhar em diversas outras, né? Tu comenta muito no teu workshop, quais são os pontos que a psicologia pode estar atuando, não só clínica, porque tem ainda no nosso aprendizado na faculdade aquela coisa de clínica, a paixão é clínica, porque é muito gostoso tu ver o retorno de um atendimento clínico no consultório. E o atendimento, mas fora o atendimento, o que a gente pode fazer? O que o psicólogo, então aí, Brunão, porque é um cara que fala muito disso, que desafios a gente pode vencer? Porque eu falei a questão de cada um se desafiar, mas cada um poder aprender a empreender. Porque quem nunca fez nada é uma coisa que tu tá parado, tu nunca teve essa oportunidade. Quando tu começa a aprender a fazer isso, acho que tu começa a ter uma visão que vai ampliando. E tu começa a ver várias oportunidades que não são muito de cara uma oportunidade. Acho que isso é o gostoso de ver as pessoas. Surgiu uma ideia aqui, uma coisa que tu nem imaginava, coisas incríveis, né? E tu deve ter várias experiências aí pra relatar. Ainda tem tempo aí? Porque quando estiver acabando ali, que mostra. Eu tô gostando dessa coisa natural que você fala, que você olha e fala. Eu vou responder a sua pergunta falando um pouco. Eu tive as dificuldades do começo, como todos. E quando eu vi que eu comecei a pensar em desistir da psicologia, etc. E quando eu vi que eu tinha que dar um jeito, porque não tinha mãe, não tinha nada para me ajudar. Eu comecei a criar, a ralar. Por exemplo, eu inventei um curso na minha cabeça, peguei papel e caneta, um curso que eu dei o nome de saúde emocional. Eu pensei assim, pode ser um curso com 8 aulas, 2 vezes por mês cada aula. A cada 15 dias eu falo de um tema. Um sábado medo, outro sábado raiva, outro sábado ansiedade, outro relacionamentos. Tá bom, eu criei um curso. Pronto. Agora, onde que eu vou dar esse curso? Eu tenho um curso. E depois eu tentar pensar quem que ia fazer, para quem me oferecer. Tá bom. Eu comecei a pensar, gente, eu não tenho dinheiro para alugar um espaço, para alugar nada. Comecei a bater em algumas portas de escolas públicas e na época lá em São Paulo tinha um projeto de final de semana que eles usavam a escola, então não tinha nenhuma sala de aula disponível, nem sei se poderia. E bati na porta de algumas escolas particulares da cidade de Carapicuíba, bati na porta e falava assim, ligar, tal, não sei o quê. Uma gostou da ideia, claro que me apresentei, eu sou psicólogo, Bruno Rodrigues, eu tô com um projeto assim, e eu queria uma parceria. Me chamaram, fui lá na escola, conversei com a dona, com a coordenadora, e ela achou interessante o meu curso de saúde emocional, era o nome que eu dei, e ela falou assim, olha, como eu não ia pagar nada para a escola, nem também ia receber nada, nós podemos até pensar nisso, mas você tem que deixar, eu gostaria que da sua parte tivesse pelo menos 5 vagas para funcionários da escola. Maravilha, poxa, maravilha. Justo até. 5 funcionários, maravilha, claro, até mais eu deixaria. Era uma escola boa, não era espetacular, era uma escola boa. E aí o que eu fiz? Daí eu comecei a divulgar. E aí eu já tinha algumas pessoas no meu e-mail. Que interessante, eu nunca conto isso, lembrei agora. Um dos alunos, ele veio de Guarulhos, e para quem tem gente em todo lugar no Brasil, a cidade de Guarulhos está umas 3 horas de distância lá de Carapicuíba, e de condução e tal. Esse cara, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele era japonês, e ele foi porque o filho dele estava passando por problemas emocionais, ele queria aprender para ajudar o filho. E aí ele viu a divulgação, ainda perguntei, fulano, Nelson, como chegou até você isso? Quando ele virou aluno, Bruno, você mandou um e-mail para alguém que mandou para alguém me mandou. Poder da internet. E claro, eu fiz uma chamada no e-mail bem legal. Eu começava o e-mail assim, o homem que já explora os espaços, já pisou na lua, já começa a perceber não sei o quê, que já andou milhares de quilômetros para fora, tem uma dificuldade imensa de olhar para dentro. Uau! E aí eu falei, esse curso, saúde emocional, tem o objetivo da gente cuidar das nossas emoções, blá blá blá.
Daí tinha já o cronograma, primeira aula, dia tal de fevereiro, tal, e o endereço. Não lembro agora quanto eu cobrei, talvez R$100, eu não tenho certeza, que daí seria R$50 por cada aula. E a primeira, eu fiz mais de uma vez, a primeira turma foram 10 pessoas, então eu tive R$1.000 por mês que eu não tinha. E qual era a minha despesa? Zero. Porque a escola era parceria, eu usei um data show, que o meu tio tinha um data show, era um tio que eu tinha mais ou menos contato, eu tive que ter humildade, tio, empresta. Ele emprestou, ele foi todas as vezes. Talvez uma vez que ele não foi, mas daí eu não usei o data show, ou ele emprestou, não lembro. Mas foi um tio que ajudou a ficar até melhor a nossa amizade, e ele esteve comigo, e eu não tinha, porque às vezes, isso eu quero falar pra vocês, a gente para, eu não tenho onde dar um curso, então eu não vou dar. Já acabou. Primeira barreira, né? Primeira barreira. Já perdeu a... Eu não tenho tema, não tem gente que quer. Gente, quem quer faz. Dá um jeito. Quer. Por exemplo, essa casa linda que nós estamos aqui. Dá pra fazer um curso aqui, dá pra fazer isso aqui, eu já tô pensando em mil coisas. Mas é longe, meu, dependendo do que for feito, quem estiver aqui, o jeito que for falado, as pessoas vêm. E não é tão longe de Porto. Não mesmo que fosse. E tu vê assim, tu falou agora do cara que viajou 3 horas aqui, 40 minutos da capital. 40 minutos e olha, então só quer pra dizer... ter uma ideia. Não, dá pra dar um curso aqui, só pra dar uma ideia. Então, daí eu criei isso, e daí eu tinha R$1.000 a mais numa época que eu tinha poucos pacientes. E, R$1.000 eu pago o consultório, não sei o quê. E dá um alívio que o dinheiro vem entrando, porque às vezes o paciente vem, o paciente vai embora. Enfim, eu voltei a dar esse curso mais uma vez, depois quando teve meu consultório, aí eu dei num nível mais elevado, que no meu consultório TV, na parede, beleza, mas daí a gente foi crescendo. Só que sem esquecer, o último, com tecnologia e poltrona, foi tão bom quanto o primeiro. Talvez o primeiro foi até melhores. Porque aquela raça, e as pessoas não me conheciam, e eu tinha que convencer as pessoas, no bom sentido. Incrível. Então assim, a gente tem que começar. Sair da zona de conforto, tem que começar. Gente, não sei o quê. E criar. A gente pode criar tanta coisa. Tanta coisa. Sair do convencional. Enfim. Sair do convencional. Sair do convencional. É porque a faculdade nos puxa muito pro tradição, né? Pro tradicional. Traz muito para esse lado, para essa questão do convencional mesmo. As pessoas não têm muita visão ampliada para isso. Então, saber empreender e saber fazer marketing, né? Tem uma diferença entre, se falar rapidinho, para encerrar até já, porque a gente já está puxando bastante o vídeo, mas marketing, né? Marketing, o que é marketing, propaganda, Cláudia? A gente comentou isso, a gente tem até... Marketing, publicidade, propaganda, né? Esses 3 termos realmente, eles as pessoas confundem por falta de conhecimento, né? Ainda que sejam da mesma família, com funções distintas, mas complementares, né? E a partir do momento que eu e o Rafael entendemos o que é marketing através do curso do Bruno, tudo ficou muito mais claro, porque até então nós também tínhamos essa dificuldade de entender e também comparando a questão do que o nosso código de ética diz, aí a nossa interpretação era equivocada, né, de não poder fazer marketing. Hoje a gente sabe que podemos, não podemos fazer propaganda, e isso acabou realmente abrindo um leque de possibilidades. O próprio curso nos deu esse suporte, nos deu esse recurso, e hoje eu e o Rafael, nós estamos com um propósito, além do nosso trabalho, que nós somos psicólogos clínicos, nós somos palestrantes, nós somos empreendedores, e nós também temos um propósito de vida que é ajudar os nossos colegas, né, profissionais ou estudantes, colocando eles também na mesma direção que nós, porque quando nós nos formamos, nós não tivemos essa oportunidade, né, Rafa? Exato. De ter essa luz no fim do túnel. A gente passou muito trabalho, né? Quase houve a desistência da profissão por não ter recurso suficiente para seguir em frente. E hoje nós estamos aqui, passados 2 anos, né? Nós estamos aqui reunidos com o nosso mestre, né? Que está show de bola, e podendo também ampliar os horizontes de quem quiser nos seguir. Então, acho assim, né? A gente deixa o convite, ponto mutação, desenvolvendo potenciais. Vale a pena seguir esses dois, viu? Vale a pena seguir esses dois. Vai que a gente faz, Claudinha. Vem com a gente. Vem com a gente, vem. Isso aí, obrigado.